pessoal, voltamos com o Dr. José Mansano Bauman com o tema de ortodontia. Doutor, quem não quer um sorriso metálico, há alguma solução? Hoje temos soluções, sim. Hoje aquelas pecinhas que são coladas nos dentes, chamados brackets, eles basicamente eram feitos eram metálicos, né? Tanto é a expressão sorriso metálico vem daí, normalmente de aço inoxidável. Hoje nós temos alguns aparelhos chamados aparelhos de policarbonato, algumas restrições, mas o que realmente tem sido muito usado são os aparelhos cerâmicos. A cerâmica é usada numa enormidade de coisas e não foi diferente na ortodontia. Os aparelhos hoje são cerâmicos e a gente ouve alguns termos. Por exemplo, o aparelho de cerâmica convencional é chamado aparelho de porcelana. E o aparelho de cerâmica monocristalina, que é uma cerâmica transparente, ele é chamado de aparelho de safira. Os pacientes eu quero um aparelho de safira. É bom deixar claro que não tem nada a ver com a pedra preciosa, tá? Mas são aparelhos que são muito discretos, promovem uma estética muito boa. E hoje já temos também o que nós chamamos de alinhadores invisíveis. Temos algumas marcas nacionais e estrangeiras que são placas. Placas não são transparentes, mas elas são praticamente transparentes, por isso o nome alinhadores invisíveis. Então, para casos mais simples hoje, existe a possibilidade de você fazer o tratamento com uma plaquinha móvel. É muito interessante, é uma área que tem desenvolvido muito na ortodontia e para casos mais simples hoje é uma realidade já. Então seria indicado só para os casos mais simples mesmo? Mais simples porque você tem uma limitação de movimentação. O aparelho, a técnica que é usada no aparelho ortodôntico, você consegue movimentar o dente para onde você quer. Você joga ele para frente, para trás, para cima, para baixo, gira. As placas conseguem fazer isso, mas de uma menor magnitude. Então, os casos que tem uma discrepância muito grande, você vai ter muita dificuldade em conseguir atingir um bom resultado com essas placas. Então, ainda para casos mais complicados, o aparelho de eleição ainda é o velho e bondoso aparelho ortodôntico. Aqui na BO acontece esse tipo de tratamento? Com os alinhadores invisíveis, nós temos usado alguma coisa baseado em contenção, pequenas recidivas, ou seja, pequenos movimentos que a gente precisa. No nosso dia a dia aqui nós temos usado os aparelhos convencionais, né? Mas nós não usamos os aparelhos estéticos aqui por causa da questão do custo, mas nós já usamos os aparelhos autoligáveis, os fios termoativados, tudo que existe de tecnologia nós temos hoje nos nossos pacientes que são atendidos aqui na BO. Dr. Bauman, nós estamos recebendo aqui uma pergunta de um telespectador sobre o aparelho estético e o aparelho metálico. Qual que é considerado o melhor? Olha, não existe um aparelho melhor. Todos os aparelhos eles têm prós e contras. Do aparelho metálico, contra é a questão estética. E a gente tem que levar em consideração o desejo do paciente, né? Os aparelhos estéticos, eles têm como característica, eles não têm a dureza, eles não têm a resistência, a dureza não é a palavra correta, eles não têm a resistência que o aparelho metálico tem. Mas você consegue atingir os resultados tanto com um aparelho quanto com outro aparelho. Você tem que entender no tratamento ortodôntico a limitação, a qualidade e a limitação que cada um tem. Então o ortodontista ele está apto a fazer isso. Existem alguns casos específicos, pacientes que têm uma mordida muito forte, que aperta muito o dente. Lógico que esses pacientes a gente sempre tem uma predileção, né? A gente tenta convencer o paciente a usar um aparelho mais resistente porque para ele aquilo é importante. Mas em termos de resultado, sabendo usar todos os aparelhos vão chegar a um bom resultado. A ATM, a disfunção, acontece esse tipo de tratamento também? Olha, muito interessante essa pergunta, muito interessante. Nós estamos hoje, existem várias teorias, mas a realidade é que com a velocidade da informação, hoje nós estamos criando uma geração de estressados, né? E o que acontece? A tensão, o apertamento, isso acaba levando, está aumentando muito a demanda pelo que a gente chama de DTMs, que são as disfunções temporomandibulares. Você, telespectador, você pode ver, às vezes você sente um cliquezinho ou uma dorzinha, isso é o início, talvez, de um problema articular.
pode ser uma coisa pontual, então, ou não, então você deve procurar o profissional apropriado para isso. Mas quando você pensa em fazer uma movimentação ortodôntica, você tem que pensar que você tem que dar uma função boa para o paciente e tudo tem que estar funcionando. Então você tem que fazer a movimentação, mas a sua articulação tem que estar boa. Então hoje alguns pacientes, a gente faz o quê? A gente faz o tratamento prévio da disfunção para depois iniciar o tratamento ortodôntico. E nisso nós somos pioneiros em Montes Claros, não. Eu posso afirmar para você que nós somos pioneiros em Minas Gerais. Tá? Aqui no curso de especialização em ortodontia da BO, nós temos um profissional e os alunos aprendem a tratar as disfunções e tratam as disfunções dos pacientes que necessitam antes do tratamento ortodôntico. Muito bom. Ô, Dr. Baum, me explique para a gente com imagens quais os tipos de tratamentos ortodônticos que nós citamos aqui. Nós temos o aparelho convencional, que é aquele aparelho metálico, então ele tem aquele aparelhinho metálico, convencional que o pessoal coloca aquela borrachinha colorida em volta que faz a alegria das crianças. Então nós vamos mostrar, esse aqui é o aparelho convencional. Existe agora o tal chamado aparelho autoligável, que não é simplesmente um aparelho metálico que tem tampa. O público às vezes pensa que o autoligável só tem uma tampa, na verdade tem muita tecnologia. E é esse aparelho aqui que nós estamos mostrando para você, que esse bracket, ele tem essa tampa, então essa tampa abre, essa tampa fecha e o fio ele fica dentro do aparelho em função dele ser tampado. Mas essa tampa tem uma função extremamente importante. Existem os aparelhos estéticos, os aparelhos de policarbonato, que é um tipo de uma resina, não é uma resina, o material é policarbonato mesmo, que são aparelhos um pouco mais frágeis, bem frágeis, e eles têm uma tendência de amarelar ao longo do tempo, temos também, e temos os aparelhos estéticos cerâmicos, que são realmente em termos de estético que nós temos de melhor. Então nós estamos mostrando aqui um aparelho cerâmico, isso aqui é o aparelho cerâmico que é chamado pela população de aparelho de porcelana. Então vocês podem ver que ele tem a mesma característica, ele tem as aletas aqui em cima, as aletas embaixo, né? E ele é usado, só que daí você não vai usar uma borracha colorida, você vai usar uma borracha branca. E aqui nós temos o aparelho de cerâmica monocristalina. Você pode ver que ele é mais translúcido. Então esse aqui que é o aparelho que foi apelidado de aparelho de safira. E também temos os aparelhos estéticos autoligáveis. A tecnologia ainda não conseguiu chegar num aparelho estético completamente estético que tenha uma qualidade mecânica como os aparelhos autoligáveis têm. Mas já existem os aparelhos estéticos com essa tampa metálica. E com a evolução nós vamos chegar a um ponto em que nós vamos ter os aparelhos estéticos autoligáveis tão bons quanto os aparelhos metálicos autoligáveis. Sim, Dr. Baum, foi um prazer recebê-lo aqui. Nosso tempo é curto e espero termos tirado as dúvidas da população e espero que volte mais vezes também para continuar os esclarecimentos quanto ao tema de ortodontia. Mara, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui falando num tema que eu gosto tanto, escolhi isso para minha vida, né? Então eu falo com paixão. E é sempre um prazer poder estar aqui, é um prazer estar aqui na BO, que é a minha casa, né? Eu estou aqui há muitos e muitos anos e que a gente tem atingido o objetivo, que o objetivo foi trazer para você, telespectador, essas informações e me coloco à disposição, mesmo após o programa, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem direcionar aí um e-mail, um SMS, um WhatsApp aqui para a BO, que eu vou ter o maior prazer em respondê-los. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Para quem tem alguma dúvida, pode mandar aqui no nosso Facebook da BO, ou então dúvidas quanto a cursos ou quanto a clínicas de todos os tipos de tratamentos odontológicos, pode ligar no telefone 3212-2455. Mas antes de me despedir, eu gostaria de agradecer a loja virtual Closet Me e a maquiadora Carla Gomes e até a próxima.